Finalmente chegou o dia, porque o especial Power Rangers Agora e Sempre finalmente estreou na Netflix. E teve de tudo, nostalgia, momentos clássicos e até momentos emocionantes. Então eu reuni algumas curiosidades e até respostas que eles deram do que os personagens estavam fazendo nos últimos 30 anos, para trazer para vocês nesse vídeo. É uma celebração dos 30 anos dessa amada franquia. É hora de morfar! Eu já começo dizendo que vai ter alguns spoilers durante esse vídeo, mas se bem que spoiler é uma palavra muito forte. Por quê? O especial é tudo que a gente pode esperar de uma história clássica dos Power Rangers. É algo nostálgico e não teve uma grande revelação que vai deixar todo mundo de queixo caído. Os principais plot twists já estavam até no trailer, mas isso não quer dizer que o especial foi ruim, porque não tem como dizer que foi ruim quando a gente tem uma cena de luta clássica tocando no fundo Go Go Power Rangers. Eu me arrepiei todo e aplaudi no final. E assim, uma das coisas que o especial acertou em cheio foi em dar um protagonismo para o Billy e para o Zack. Estão muito mais experientes e foram as pessoas certas para lidar com o principal dilema desse especial. Porque como os teasers já haviam prenunciado, o luto seria uma das temáticas principais. E um detalhe, se você quiser saber quais são os episódios essenciais para se assistir antes do especial, vou deixar aqui nos cards esse vídeo onde eu te conto 11 episódios essenciais que você precisa ver antes de ver o especial de 30 anos. Que, analisando bem, tinha dois objetivos. Um deles era derrotar a super vilã Rita Repulsa, que volta numa forma robótica, junto com seus capangas, o Snizzard e o Minotauro. O segundo objetivo era retratar a jornada da Mien, que era a filha da Trini. E tem uma jornada de perda para o luto, a raiva e finalmente a aceitação e o poder. Porque logo nos primeiros minutos do especial, a Ranger amarela, Trini, foi morta pelas mãos da Rita Repulsa. Com isso, ela deixa uma filha adolescente que fica possessa por vingança. E o que torna, de certa forma, engraçado logo após a morte da Trini é porque o Billy e o Zack discutem se eles deveriam ou não dizer a verdade para a filha dela. Ela não sabia que a mãe era uma Ranger e tal. E fica aquele dilema, conta, não conta, mas aí a pobre da menina descobre da pior maneira possível. Ela não precisa saber que somos Power Rangers. Ela tem que saber que a mãe dela foi morta pela Rita Repulsa. Tá, eu adicionei essa última parte porque eu achei condizente, mas continuando. Desde a morte da Trini até a trama principal se passou cerca de 1 ano. E aí o Zack ficou como uma espécie de guardião da filha da Trini. A treinou também, então tem toda essa questão. E a Min queria mais que tudo assumir o Power Morpher da sua mãe. Só que o Billy e o Zack não estavam interessados nessa ideia. Porque depois do que aconteceu com a Trini, eles ficaram com medo que ela tivesse o mesmo destino. Além disso, tem toda a questão de que ela estava querendo fazer isso por vingança. E aí, de certa forma, o Billy e o Zack acabaram se tornando excessivamente protetores. Só que a Mina, ela tem um espírito de luta e algumas habilidades de artes marciais bem impressionantes. E o mais interessante de tudo é que ela é uma peça central dentro desse especial, incorpora a bondade e o humor da mãe, mas ao mesmo tempo é consumida por uma raiva que a torna imprevisível e bem impulsiva. E a morte da Trini faz uma metalinguagem com a vida real, porque para quem não se lembra, a atriz que dava vida à personagem morreu no ano de 2001, que foi a atriz Tui Tang. Ela sofreu um acidente fatal de carro. E depois desse acontecimento, dentro da franquia Power Rangers, nunca foi explicado o que houve com a personagem. Mas agora a gente tem a resposta. E aí a Rita Repulsa, né, que é uma personagem que deu muita dor de cabeça para os Power Rangers nesses 30 anos, e parecia que a história dela já estava acabada, mas não, ela deu um jeito de voltar. Só que tem algo diferente, a sua vingança dessa vez mudou. Ela está bem mais violenta. Ela conseguiu fazer algo que nunca tinha conseguido antes, que foi matar um Ranger. E essa questão traz até um amadurecimento para a história, que sempre teve aquele teor mais para um público infantil. Mas claro que eles não tentam ser tão adultos quanto aquele filme de 2017. Os elementos principais dos Power Rangers que conhecemos ainda estão lá. E assim, o retorno da Rita foi causado pelo próprio Billy. Ele estava tentando trazer os Zordon de volta e aí captou, sei lá, umas ondas magnéticas. E ele achando que era o Zordon, mas na verdade era a Rita. E quando ele traz de volta, essas partículas saem andando pela sala e entram no corpo do robô Alpha 5. E aí por isso ela voltou no corpo robótico. E falando em retorno, os atores que estavam presentes nesse especial, de fato foi uma pequena fração de tantas pessoas que já assumiram esses mantos.
Mas de fato a gente sente a ausência dos Mighty Morphin Power Rangers originais, que é o Tommy, a Kimberly. Mas assim, de fato, esses 3 personagens estiveram no especial de certa forma, porque eles apareceram em flashbacks quando foi mostrada a morte da Trini e no tempo presente. Só que os rostos não aparecem, eles estavam com os capacetes e os uniformes. E como os personagens não iam poder ficar lá o tempo todo com o uniforme calado, né? O plot principal ajudou a explicar a ausência deles. Porque assim, de início a gente descobre que a Rita Repulsa estava construindo uma misteriosa máquina. E para isso ela trouxe de volta o Sneezer e o Minotauro. Deu um corpo robótico para eles e também deu novas habilidades. Onde o Sneezer conseguia capturar e miniaturizar os Rangers. E aí ela fez isso com a Kimberly, o Jason e Tommy. Onde eles foram transformados em bonecos de ação, porque isso foi um merchandising descarado. Eles ficaram o tempo todo mostrando aqueles bonequinhos bonitinhos, perfeitinhos e tentadores. Que ódio! Ô Hasbro! Não é muito... Cala a boca e pega o dinheiro! É sério, eu fiquei morrendo de vontade de comprar aqueles bonequinhos. Pena que cada um custa um rim. Mas continuando. Assim que eles lidam com a ausência dos atores, tirando os personagens de cena. Mas, além disso, como já havia sido até pronunciado também nos trailers, a gente teve os retornos do Rock e da Cat. E assim, da parte do Rock, não teve nenhuma informação relevante sobre ele. Ele entrou e saiu do mesmo jeito. Já a Cat não. Em algumas linhas de diálogo a gente tem umas informações bem interessantes. De fato, ela confirma que sim, tem um filho, que é o J.J. Oliver, e o pai é o Tommy Oliver. E esse personagem ele foi introduzido nos quadrinhos do Power Rangers, que foi o Power Rangers Soul of the Dragon, que foi escrito pelo próprio Jason David Frank. E você vai poder conferir um resumo sem spoilers nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu detalho do que se trata a história. Mas de fato, os quadrinhos são canon e o J.J. Oliver existe nesse universo, embora ele ainda não apareceu. Mas quem sabe no futuro, não é mesmo? Falando das revelações da parte do Billy, ele voltou para a Terra depois dos acontecimentos da série original e aí tem aquela empresa de sucesso. E continuou como Ranger. E o Zack ficou encarregado de cuidar da filha da Trini. Assim, particularmente eu confesso que eu esperava que eles iam dar mais respostas. Eles foram bem vagos em relação a isso. Principalmente na questão do Billy, que é um dos personagens principais desse especial. Porque o personagem teve um problema e teve que sair da Terra. Isso foi porque o David Otis tinha problema nos bastidores e teve que sair. Mas tipo, por que ele retornou não foi explicado. A resposta do porquê ele está de volta é basicamente porque sim. Porque sim não é resposta. Embora, como sabemos, no fim foi revelado que ele vai sair da Terra por um tempo. Mas enfim, e resto tá tudo lá do que a gente espera de um episódio de Power Ranger. Eu até confesso que eu pensei que eles iam ampliar um pouco mais os elementos do especial para os fãs mais adultos, porque quem vai assistir especial, em sua maioria, são os adultos que na época eram crianças e assistiam os Power Rangers. Mas não, eles deixaram basicamente do jeitinho que foi lá no passado. Mas de fato tem uma mudança porque eles introduziram essa questão mais pesada do luto e tal. Mas o que torna engraçado, entre aspas, é que acontece o seguinte, que é tipo uma cena totalmente triste, a Trini morreu, a filha dela arrasada e tal. No segundo seguinte corta para uma luta característica dos Power Rangers, com aqueles capangas inúteis que todo mundo vence eles com um soco, gritaria, explosão. Então é isso que é engraçado, porque eles tentam ser sérios, mas no segundo seguinte tem um negócio totalmente galhofa, que é o que fez a gente se apaixonar 30 anos atrás e é o que faz a gente gostar tanto ainda dessa franquia. Assim, de fato, as cenas tristes têm o seu peso emocional, o legal é isso. E tem algo que eu achei bem interessante também, porque de fato o orçamento do especial foi bem maior do que o de uma coxinha e uma coca que era no passado. O design da Robô Rita é impressionante e os trajes dos vilões monstros são bem melhores do que os trajes de espuma do seriado original. Além disso, o trabalho de câmera está bem mais ambicioso, mais cinematográfico que nos anos 90. E na época, obviamente, era praticamente impossível eles conseguirem fazer um trabalho de câmera daquele devido às restrições de tempo e principalmente de orçamento. Mas uma coisa que eu achei legal é que apesar da infinidade de tecnologias de filmagens disponíveis atualmente, eles ainda aderiram à estética e aos tons originais do seriado, mantendo-se fiel à abordagem de usar efeitos práticos, mesmo que fique brega. Como o próprio ator David Oss disse, fizeram cenas diferentes do que eles faziam na época, mas havia vários elementos clássicos que ainda estavam lá. Mas se tem uma personagem que faz por onde você torcer para ela desde o início, é a Min, a filha da Trini. A atriz Charlie Quish
foi o destaque absoluto nesse episódio, porque ao longo da trama ela aprendeu os desafios de ser uma Ranger e o mais importante, aprendeu o papel que a sua mãe desempenhou na vida de todos aqueles personagens. Ela trouxe um drama emocional que foi equilibrado com humor e as habilidades de luta impressionantes, que inclusive lembram muito a da Trini. E bom, chegando no clímax, acontece que o plano da Rita Repulsa era de sequestrar os Rangers para usar a energia deles para alimentar uma máquina que vai abrir um portal e faria ela voltar no tempo para matar os Power Rangers originais antes deles serem recrutados pelo Zordon. Não tem nada mais Power Rangiano, né, do que isso. Mas felizmente os Power Rangers chegaram a tempo na famosa base lunar dela. E depois de muita luta eles conseguiram fechar o portal antes que a Rita Repulsa pudesse alcançar o seu eu mais jovem para concluir o plano. Depois a Rita Robô acaba sendo destruída. E no meio dessa confusão toda, a Min se tornou a Ranger amarela. E foi um momento bem interessante, porque antes dela morfar, a gente vê nos olhos dela vários momentos da Trini passando lá na série original. É como se ela estivesse dando a bênção para a filha se tornar a heroína. Em seguida, a Min se levanta e fala a frase que ela queria dizer desde o início. É hora de morfar! E para fechar com chave de ouro, não podia faltar a famosa luta com o Zord. E ficou bem interessante também, só que o CGI ali ficou bem ruinzinho. Claro que antigamente era bem pior. Mas assim, na minha opinião eles capricharam tanto nos efeitos especiais ao longo do especial, eu acho que eles poderiam ter caprichado mais naquele clímax. Me incomodou, mas ao mesmo tempo eu tava surtando de felicidade junto com a Min, vendo aquele Megazord de novo. Porque a Min representa o fã ali naquele momento, porque ela acha épico tudo que está acontecendo. Então é interessante isso também. E bom, depois disso, a história do especial Power Rangers Agora e Sempre termina de maneira semelhante aos episódios clássicos do Mighty Morphin Power Rangers, com momentos divertidos dos Rangers naquele Juice Bar. E teve os momentos mais leves, só que também teve um teor mais dramático, como por exemplo a conversa da Min com o Billy. No início do especial, ela o culpava pela morte da mãe, já que foi o Billy que acidentalmente trouxe a vida de volta e a Trini pulou em frente ao raio para salvar ele. Mas no fim ela diz que estava só irritada e que não acha isso. Mas aí o Billy revela que todo esse tempo ele se culpou muito também. E após isso veio um momento que arrancou lágrimas de todo mundo. Porque além da Tui Tang, que morreu em 2001, em novembro do ano passado, infelizmente perdemos o Jason David Frank, o eterno Tommy Oliver. E se você quiser saber mais sobre a vida desse grande ator, eu fiz uma série de vídeos como uma forma de homenagem também para o Jason David Frank. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist, onde eu conto curiosidades e outras coisas a respeito dele. E bom, o especial prestou sim uma belíssima homenagem para eles. Para fazer isso, eles usaram a cena de um episódio da segunda temporada do Mighty Morphin Power Rangers, que foi o episódio 11. Foi uma sacada muito interessante. O episódio, que era intitulado The Song of Guitardo, mostrava Kimberly tentando escrever uma música com a ajuda do Zack, mas a sua guitarra era transformada em um monstro. E aí depois de derrotar o monstro e tal, a Kimberly consegue concluir a canção e canta para os seus amigos. E a coincidência agridoce é que 3 décadas depois essa música foi usada como um tributo para Tui Tang e o Jason David Frank. Esse especial foi uma mistura de sentimentos. Não foi perfeito, poderia ter sido melhor em alguns aspectos, mas foi muito divertido e nostálgico. Vários daqueles personagens do especial já usaram vários trajes de designs e até cores diferentes, dependendo da temporada. Só que eles preferiram manter os trajes originais do Mighty Morphin, embora houve algumas leves modificações, como a cor mais viva e tal. No entanto, mais do que apenas os trajes, o especial funciona como uma homenagem à franquia como um todo e aos membros do elenco que já se foram, infelizmente. E eu não tenho dúvida de que os fãs amaram. E uma franquia que está aí há tanto tempo, mas ainda há tanto o que se explorar. E o futuro está entreaberto, né? A Min está por aí e quem sabe ela apareça no futuro como a Ranger amarela. Tem também o filho do Tommy Oliver que está por aí também. Então tem material para fazer outro especial se eles quiserem amanhã. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso está aparecendo outros conteúdos de Power Rangers aqui no canal, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!